Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Arquitetura de Alta Performance. E hoje eu tenho a honra de receber esse gigante, monstro. O cara é realmente um líder que inspira. E eu sou fãzaço dele, conheci ele dentro de uma instituição que a gente já vem aprendendo, que é o G4. Lá a gente vai para aprender e se desenvolver. Conheci esse cara lá, então, Laures, seja bem-vindo. Cara, é uma honra receber você aqui no podcast de Arquitetura de Alta Performance. Queria que você se apresentasse para a galera que está em casa. Fica à vontade aí, dá seu show. E aí, tô aqui para só acompanhar e aprender com a galera que também está em casa e ser mais um dia de inspiração e com certeza sentir mais empolgado ainda de estar do seu lado. Então, passo a voz para você, cara. É isso, meu amigo. O prazer é todo meu. A recíproca é verdadeira. Acho que a gente se conectou desde o primeiro momento que você chegou lá no clube. Foi uma pessoa que veio para agregar muito. Eu sempre falo que a gente precisa escolher muito bem os ambientes que nós estamos, se está alinhado com o que a gente está buscando, com os nossos objetivos. Eu acho que o ambiente onde a gente se conheceu traz oportunidades como essa, que nem eu estou aqui 2 dias fazendo um benchmarking dentro da empresa do Ari, já levei muitas coisas, muitos insights que eu vou levar para a THX com certeza. Então o prazer é todo meu, estou muito honrado. Espero de alguma forma poder contribuir e trazer alguns ensinamentos, principalmente mostrar algumas pedras que a gente tropeçou, que talvez eles não precisem tropeçar, né? Então, trazer um pouquinho da realidade, do que é o business por trás dos panos, né? Por trás das cortinas, porque todo mundo vê o show, né? Mas poucos entendem como que é de verdade o corre. Então a ideia é trazer um pouquinho da realidade de o que é a vida do empreendedor. Bom, me apresentando, sou Laures Tataren, estou como CEO da THX Group, uma empresa de tecnologia que gera conexões mais inteligentes para o mercado de transporte. Então nós nascemos lá em 2010 uma transportadora tradicional, pivotamos o negócio em 2017 para um modelo de economia compartilhada e desde então a gente vem focando muito em como trazer mais tecnologias, mais processos ágeis para o nosso negócio, para tirar um pouquinho dessa ineficiência que ancora tanto o nosso setor, transformar a gente, que era uma empresa, assim como boa parte do nosso mercado, muito analógica, em uma empresa mais moderna, mais atualizada. Eu nem falo que hoje a gente está à frente do mercado, que na verdade o nosso mercado de logística está correndo atrás de outros mercados que já estão muito mais digitalizados. Então a nossa ideia é ajudar também outras empresas do nosso setor a se digitalizar. Hoje, dentro da nossa road, a gente tem tanto a THX Log, que tem como seu principal cliente indústria, como outros transportadores, onde a gente tenta, através da Optimove, gerar conexões mais inteligentes para eles e, através de dados, gerar mais produtividade e ajudar com que os seus veículos sejam mais produtivos. Eu sempre falo que eu estou CEO, mas eu sou vendedor. Se tudo der errado, eu vou vender coco na praia, lá a gente não vai passar fome. Sou um cara extremamente disciplinado, até obcecado em algumas coisas. Tenho como meu principal ídolo Kobe Bryant, que é um cara extremamente disciplinado, um cara que, mesmo no auge da carreira, sempre foi muito raçudo. Eu tenho para mim que, independente da mesa que eu esteja, eu posso não ser o mais inteligente, mas dificilmente alguém vai estar disposto a pagar mais o preço do que eu. Então eu sou um cara muito determinado e eu tento fazer com que a falta de talento com o qual eu nasci seja substituída por muito empenho e muita luta. Sou um cara que ama esporte também. Boa parte dos meus resultados eu dou a esse mindset que eu criei, tentando buscar alta performance em vários esportes diferentes. Aprendi disciplina, aprendi a como ser mentorado, como jogar em equipe, aprendi a importância do treino, que as coisas não acontecem do dia para a noite, que você precisa de fato se dedicar e pensar no longo prazo para você evoluir. Então, basicamente sou isso, uma pessoa que vem de origem humilde e está aí todos os dias só a só tentando crescer, tanto profissionalmente como pessoa. E se tudo isso, todo o esforço que eu estou fazendo culminar em sucesso profissional, ótimo. Se não culminar, pelo menos eu sei que o que estava ao meu alcance, eu sempre dei meu 110%. Então, basicamente é isso, meu irmão. Bom, Laures, acho que só na sua apresentação você já gera um monte de insight aí para a galera que está nos assistindo. Se eu pudesse acrescentar a sua apresentação, você trouxe muito o Laures nessa pegada de raça, um cara que é super disciplinado, um cara que com certeza vence
como você colocou, né? A falta do talento com muito esforço, que você é um cara que está realmente disposto a pagar o preço de acordo com o sonho que você busca, não só para você, mas hoje para todos os colaboradores lá da THX, que eu vivi um pouco com eles e realmente é fantástico o que você vem construindo lá dentro da THX. Mas eu queria acrescentar uma coisa que você não colocou, que para mim, você é um cara muito generoso. Então, assim, isso é uma característica em você que quando o cara olha de primeira talvez não perceba. Mas, cara, desde o dia que eu cheguei na THX, ou quando a gente começou a conversar lá no G4, ouvindo o seu time conversar, vendo como você tratou o meu time na Custódio, no treinamento que você deu de cultura. Então, se você puder, numa próxima apresentação, pode colocar isso, que a generosidade, ela, se não for maior, ela acompanha com certeza a sua determinação, cara. Então, assim, para mim, com certeza é uma honra estar aqui conversando com você, porque você me inspira como líder. E isso é muito difícil, porque tem muita gente que é líder de palco, igual você colocou, líder de Instagram, mas nos bastidores não tem essa pegada. Então, cara, parabéns. A apresentação aí que já vai gerar um monte de gatilho pra galera. Eu queria começar, né? Antes a gente tá falando aqui com relação à THX, que é uma empresa que realmente é super disruptiva, não só a THX, como a Optimoves também, que vem trazendo uma solução que vai deixar muito cara do seu segmento com medo, mas o objetivo é resolver o problema de diversas pessoas. Então eu coloco que o problema, ele tem para todos, o que resolve o problema sai na frente, né? Então vamos pensar que, eu acredito que é o que você vem fazendo na THX. Cara, mas antes de você contar esse momento mais presente, eu sei que no seu treinamento você falou assim, vamos olhar 5% só para o passado e viver realmente o presente. Mas o que você poderia trazer dentro desses 5% do seu passado que você acredita que foram barreiras e pedras, espinhos que você precisou passar, que com a generosidade que você tem, que você realmente pode ajudar a galera que está nos assistindo a não passar. Então, cara, se você se sinta com liberdade de trazer o que realmente tem aí dentro desse gigante Lawrence para contribuir com essa galera. Então, fica à vontade aí, cara. Bom, primeiramente, fico lisonjeado com o teu feedback, né, da questão da generosidade. Eu sempre falo assim que não interessa o valor que a gente entrega, interessa o valor percebido. Nunca fiz para poder colher esse elogio, mas fico muito feliz de você trazer ele para mim. Realmente é uma coisa muito importante. Você sabe que eu aprendi a tirar o dinheiro da frente, porque quando você tira o dinheiro da frente, ele vem para o bolso. E no final das contas, são as ações que a gente toma que faz com que os resultados acabem culminando, né? O que eu aprendi lá no interior do Paraná, lá que pé de coco não dá manga, né? Então, aquilo que você planta, no final das contas, é o que você colhe. Antes de eu responder a tua pergunta, você falou sobre trazer novas soluções, né, para o nosso setor, ser disruptivo, assustar os nossos concorrentes. Acho que tem alguns pontos bem importantes nessa história. O primeiro é que tem uma frase que todo mundo usa, bem antiga, bem batida, que fala que quem chega primeiro bebe água limpa, certo? Certo. Mas o que ninguém fala é que quem chega primeiro tem que cavar o poço. Então, desbravar, conseguir tangibilizar, mostrar para os nossos clientes que a inovação não vai gerar nenhum tipo de perda de qualidade, muito pelo contrário, é muito mais difícil do que só criar o processo. Você educar o teu cliente a enxergar valor na inovação é uma coisa extremamente difícil e poucas empresas conseguem ter sucesso. E isso a THX tem feito com muita assertividade. Com relação a assustar os meus concorrentes, por incrível que pareça, eu tenho uma visão um pouco diferente, talvez na linha que você falou da generosidade. Eu sou uma pessoa muito colaborativa. Eu acabei de receber uma mensagem de uma pessoa que é do setor do sindicato de transportes lá, e ela e mais 2 empresas querem ir lá na minha empresa fazer um benchmark, entender o que a gente está fazendo lá. Eles são meu concorrente. E eu vou receber eles e eu vou falar o que eu puder fazer para ajudar eles, eu vou fazer. Porque quanto mais eu conseguir fortalecer outras empresas, quanto mais eu conseguir ajudar outras empresas a entender
a importância de se transformar e se digitalizar, mais o nosso mercado fica forte como um todo. Então não adianta, assim, eu não preciso enfraquecer ninguém para me fortalecer. Muito pelo contrário. Eu posso gerar conexões extremamente genuínas com outras empresas, fazer com que uma coisa que é muito difícil no nosso setor, que é criar parcerias saudáveis, aconteçam. Através da própria Optimove eu posso ajudar essas empresas. Então, eu acho que a gente tem que entender que a gente não precisa ser extremamente canibal no mercado. Eu acho que é muito daquela espaço linha. pra todo mundo, né? Tem, claro. Nosso mercado é um mercado de 312 bi. É gigantesco. Se for olhar o que eu tenho de market share, isso aí é nada. E é muito mais indo naquela. uma oportunidade também, né? Óbvio. É mais indo na linha de que se você quiser ir rápido, vai sozinho. Se quiser ir longe, vá acompanhado. Então, às vezes, eu poder testar a minha metodologia, as minhas ferramentas em outras empresas, em outras operações, ajude eu a acelerar, inclusive, o azeitamento, o afinamento ali do meu produto. Então, eu acho que eu posso encontrar oportunidade onde muitos encontrariam uma ameaça. Basicamente, é isso. Sobre o meu começo e as pedras, né, que eu tropecei até aqui. Não teve muitas, né? Não, quase nada, quase nada. Na verdade, minha vida é super fácil, gente. E quanto mais experiência eu tenho ficado, quanto mais grande a empresa tem ficado, quanto maior ela tem ficado, mais tem ficado fácil. Vocês não têm noção como minha vida é simples. Eu acho que a primeira coisa que um empreendedor ou um intraempreendedor tem que entender é que para ele ter sucesso, ele precisa primeiro olhar para dentro de si. Muitas coisas que aconteceram desde a minha infância até a minha vida adulta nortearam quem eu sou hoje. Acho que todo mundo já assistiu, quase todo mundo já assistiu, né, aquele filme O Efeito Borboleta. Eu acredito muito naquilo. Acho que cada pessoa, cada experiência que a gente tem muda completamente o caminho que a gente vai seguir dali para frente. E eu cometi muitos erros que fizeram com que a minha carreira demorasse a decolar, e boa parte deles eram evitáveis. Eu terceirizei o meu desenvolvimento para outras pessoas. Eu sou uma pessoa que vem de origem muito humilde, então eu tinha aquela síndrome de vira-lata, de não estudei em colégio público, eu não tenho condição. Fui começar uma faculdade com 23 anos, porque apareceu uma oportunidade num trabalho que me estimularam a fazer isso. Depois, de verdade, eu comecei a estudar de forma ferrenha só aos 30 anos. Hoje, eu talvez seja uma das pessoas que mais estuda na minha empresa, mesmo eu estando já com uma vida estabilizada, sendo CEO de uma empresa que já tem uma robustez, eu já tenho uma relevância dentro do meu ecossistema ali. Eu acordo todos os dias às 5 da manhã para poder cumprir a minha rotina de estudo, porque isso vai ser extremamente importante dentro da minha jornada. Eu fiz terapia, faço, né, há 8 anos, quase 9 já. Isso é extremamente importante, me mostrou várias coisas que eu fazia e que geravam gatilhos que me prejudicavam enormemente, não só a mim, mas a todo mundo que orbitava em torno daquele ser humano. Hoje eu sou uma pessoa muito diferente, devo isso muito a essa busca pelo autoconhecimento, mas também por aquilo que para mim é o que faz total diferença onde a gente vai chegar, que é a escolha cirúrgica e criteriosa das pessoas que me cercam. Hoje uma das pessoas que mais me ajudaram a ser o ser humano que eu sou é a minha mulher. A Mayara, ela tem, assim, eu sempre brinco assim que ela é meio oponopono, assim, sabe? Ela é uma pessoa muito espiritualizada, muito sentimental, e ela me ajudou a ser um ser humano muito mais sensível hoje. Assim, eu brinco que hoje eu sou o Laurencinho Paz e Amor, graças a ela. Hoje, qualquer pessoa que eu sinto que rouba a minha energia, qualquer ambiente que eu percebo que é tóxico, eu simplesmente elimino da minha vida sem dó nem piedade, porque eu sei o tanto que aquilo me faz mal. Então eu me economizo muito, eu tenho um tesão absoluto. Posso falar palavrão aqui? Pode, aqui é arquitetura de alta performance. Pode falar. Depois, no máximo, o cara vai copiar seu palavrão, vai sair falando de boa. Por aí. Eu tenho um tesão absurdo por estar numa mesa onde eu me sinto mais burro da roda.
Se tem uma das coisas que me ajudaram a chegar onde eu cheguei hoje é ter humildade intelectual. Eu não tenho vergonha de demonstrar para as pessoas que eu não sei aquilo. Eu peço muita ajuda para os outros. Eu sempre falo que a vulnerabilidade conecta. Então, no que eu sei que você é bom, por exemplo, você é um cara, um baita de um gestor, você é um gestor muito melhor do que eu. Eu tenho muita coisa de liderança para te ensinar, mas você tem muita coisa de gestão para me ensinar. Eu não tenho vergonha de chegar e pedir, perguntar, pô, eu cheguei lá no teu gerente financeiro, já peguei algumas dicas com ele. Vou em outras empresas, assim, uma coisa que eu sempre falo, assim, as coisas mais legais, que deram mais resultados da THX, eu copiei de setores que não tinham nada a ver com logística. Então, eu tenho muito essa curiosidade e essa humildade intelectual para pedir ajuda, para pedir orientação para as pessoas. Se você for olhar dentro da minha empresa, quase todos os meus processos, quase tudo que eu faço de RH lá, eu copiei de algum lugar. Que nem tem aquele livro, né, Roube como um Artista. Cara, eu sou muito bom nisso. Eu sou muito bom em modelar. Em vir aqui na Custódio, pegar um Kanban que vocês fazem de um farol das obras de vocês e transformar isso aí num farol financeiro. Acabei de fazer isso, eu te contei. Acabei de sair de uma reunião com o meu time. Acho que esse é mais um ponto da sua... seu ponto de disruptivo, né? Eu copio, e assim, e isso aqui é muito importante, gente. Sou uma pessoa que eu leio muito, eu faço muito curso, que eu vou em todo lugar que eu posso fazer networking, eu tô enfiado. Só que uma das grandes diferenças de quem chega lá e de quem não chega lá é a capacidade de aplicar as coisas. O que startup é muito boa? Cara, os caras são muito bons em ter ideias, criatividade. No que eles são ruins? Acabativa. Eles não terminam nada. Eles vão criando um Frankenstein, colocando uma solução grudada na outra, sem entregar aquele produto que lá no começo eles imaginavam poder entregar. E eu não faço isso. Eu começo uma coisa, eu termino, eu começo outra, eu termino. Então, por exemplo, eu vou fazer um curso lá no G4, eu saio com alguns bullet points e eu coloco meta smart para aquilo. Para quem não sabe, procura sobre meta smart, que é muito bacana. Uma boa metodologia para você colocar metas mensuráveis dentro da sua empresa, até dentro da sua vida. Então eu coloco lá o que eu tenho que aplicar na primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana. Tudo que eu anoto tem que ser aplicado no primeiro mês. Se eu não apliquei, e como eu sou bem, tipo, eu sou até meio, eu tenho toque, eu fico incomodado se eu não coloquei o chequezinho nas coisas, em um mês eu tenho que aplicar tudo que eu tive de ideia aqui na Custódio. E isso faz total diferença, gente, porque às vezes tem muita ideia, a gente lê um livro e não anota nada, e você acaba não aplicando nada, e para mim isso é uma grande perda de tempo. E daí, antes de você me fazer uma outra pergunta, só para finalizar esse começo, até hoje, talvez o maior aprendizado que eu tive quando eu abri a empresa em 2010 foi quando eu quebrei em 2013. Eu fali, gente. Eu só não entreguei os bets, mas eu estava quebrado. E ali eu aprendi uma coisa que é extremamente importante, e isso vocês precisam marcar. Anotem aí. Não é porque vocês sabem fazer bolo que vocês podem ter confeitaria. Quando eu quebrei, eu descobri um monte de coisa que eu não sabia. E esse é o primeiro passo para você evoluir. É você primeiro descobrir aonde que estão os seus pontos falhos. O que você precisa de fato aprender. Hoje em dia, para você ser CEO, para você fundar uma empresa, você tem que saber o mínimo de pessoas, e essa é a primeira coisa que você tem que saber, porque tudo orbita em torno de pessoas. Tem que saber o mínimo de pessoas, de liderança, de RH, de como engajar as pessoas, de como treinar as pessoas, de como desenvolver as pessoas, de como criar um ambiente seguro para as pessoas. Depois você tem que entender o mínimo de finanças, tem que entender o que é um fluxo de caixa, o que é um DRE, o mínimo. Você não precisa ser especialista em nada. E depois qual botão apertar, né? Você tem que ser muito vendedor. Mesmo que você tenha dificuldade de vender, você tem que entender como é que vendas funciona. Porque se tem uma coisa que resolve qualquer problema numa empresa, é vendas. Então ali eu descobri várias coisas que eu não sabia. Detalhe, que eu não sabia. E dali pra frente eu fui maluco, sedento. Tipo, eu posso dizer assim que até afobado em alguns momentos, atrás de conhecimento. E hoje eu só sou um CEO competente porque eu tive a humildade de trabalhar todos os pontos onde, por mais que eu não gostasse, eu odiava ler livro de psicologia, eu não curtia, eu não sou um cara de finanças, eu sou um cara de vendas. Eu estudei tudo isso e hoje eu consigo conversar
com o Boyer lá sobre finanças, eu consigo conversar com o Jonathan sobre área comercial, com a Marcela sobre RH. Então, assim, hoje eu sou um cara muito mais generalista. Então, acho que isso foi extremamente importante. É você olhar qual que é o seu lugar de potência e depois, pelo menos, cobrir os buracos daquilo que você não tem tanta especialidade, para que você não seja o bobo da mesa dentro da sua própria empresa. Ô, Lawrence, fazer levantar alguns pontos aqui do que você colocou. Recentemente a gente gravou um podcast com o Vabo e hoje ele basicamente atua como professor, mas por muito tempo ele foi o cara igual a gente que empreende, que está ali passando por diversas dificuldades. E ele falou muito da importância do conhecimento da arena e da arquibancada, né? Então a arquibancada é ali quando você está ensinando, mas a arena é você ali realmente sangrando todos os dias. Acho que uma coisa que você colocou com relação a essas startups, que às vezes começa a empilhar um monte de ideias e ela não sai do lugar ou não resolve. E eu acredito que seja diferente dentro da THX, até da forma que a gente já vem conversando, o sucesso da sua empresa. E o que eu vivi nesse período lá, recentemente num treinamento, o Thales do G4 comentou que todas as ideias boas que ele teve, que não resolviam um problema, não deram certo, né? E hoje, se a gente for fazer esse comparativo dessas startups, talvez os caras têm pouco conhecimento de arena. Então são caras muito inteligentes, são caras que realmente viveram bastante tempo estudando e buscando conhecimento, mas não tem o conhecimento ali que é você passar às vezes uma noite sem dormir muito bem, porque você precisa entregar um produto, ou você tem uma folha pesada que você precisa arcar. Então, eu acredito que isso talvez é o que falte para ter mais poder de execução desses caras. Então, eu costumo dizer que isso eu também ouvi pesquisando em um livro que eu li, que a mãe da inovação é a necessidade. Então, se você tem uma necessidade, com certeza você precisa buscar uma forma de resolver aquele problema. E aí, quando você estava falando de conhecimento, que hoje você consome muito conhecimento, que você realmente, dos seus 30 anos para cá, que você vem buscando ler, estudar de forma muito agressiva, de um treinamento que uma menina fez aqui no meu time, foi a Luana, que foi muito inspirado na THX. Eu falei, cara, Luana, eu quero que você dê um treinamento de marketing. Mas eu vou dar um treinamento como? Eu falei, cara, busca uma forma de dar treinamento pro pessoal da Custódio. Eu acredito em você, você é muito boa e você vai mandar muito bem no treinamento. Aí ela deu esse treinamento sobre criatividade. E aí, alguns pontos que são muito importantes. Toda vez que você está acuado ou quando você está sendo muito pressionado, você tem criatividade, que você precisa resolver coisas. Aí, buscando esse nível que você está buscando constantemente conhecimento, para mim, o que eu classifico como criatividade? Criatividade, para mim, é a soma de conhecimento e problema. Então, se você tem muito conhecimento, igual você coloca constantemente no seu podcast, no Instagram, que é um leque muito grande, que você consegue ter muito repertório. Então, eu acredito que repertório na prática de suar, sofrer, chorar e passar frio para fazer as coisas acontecer, mais o conhecimento, que é esse conhecimento de arquibancada, que é o que você busca em estudo, treinamento, igual você falou que está aprendendo coisa aqui na Custódio, juntando com os problemas do seu mercado, eu acredito que esse é um dos pontos muito relevantes para que vocês tenham muita criatividade e o seu time realmente é um time muito inovador. Então, eu vivi isso na prática e com certeza acho que o que faz a diferença da THX é esse seu espírito, porque não adianta você ser só CEO e ser líder e dê uma dor de barriga dentro do seu negócio, você não sabe resolver. Então, cara, você realmente tem todos esses ingredientes, né, que você já colocou, então eu acredito que esse seja um grande sucesso aí da THX. Cara, e seguindo, a gente falando nessa sua jornada que você colocou de já quebrar, depois você conseguir pivotar a empresa em 2017, eu vivi muito essa fase de gangorra, de você achar que tá bom, depois não tá tão bom assim. Mas o que eu percebo em você, Laurence, que esses pontos de pico, de muito humor ou de tristeza não te abala tanto. Você é um cara que já tem um nível de autoconhecimento que é acima da média. Você acredita que isso passa para o seu time e o seu time hoje, eles aplicam o conhecimento deles dentro da THX muito por conta desse seu autoconhecimento?
Duas coisas extremamente importantes. Primeiro, o líder, ele tem obrigação de conseguir equilibrar, de conseguir manter o mais estável possível o ambiente e a moral do time. Se eu chegar lá na THX nos dias ruins, deprimido, eu vou contaminar o meu time. Não tem como eu não contaminar. Então eu tenho obrigação de desenvolver a minha inteligência emocional. Hoje, eu falo que numa escala de emoção de 0 a 100, e a minha mulher odeia isso, que eu vivo entre o 40 e o 60. Nada me deprime, mas nada me deixa muito emocionado. Porque as piores decisões que eu tomei foi ou no calor da emoção, da felicidade ou da tristeza. E se cada um de vocês fizer uma autoanálise, vão lembrar que várias vezes vocês fizeram muita merda quando vocês estavam emocionalmente, tanto positivamente como negativamente, balançados. Então, quando a gente coloca muita emoção na parada, a chance de a gente tomar uma decisão ruim é muito grande. Ou quer dizer que eu não tenho coração, não tenho emoção? Vocês sabem, né? Eu choro, eu rio, eu sou uma pessoa assim... Até corre o risco de chorar aqui no podcast. Certeza. Sou super passional, mas eu sou uma pessoa muito equilibrada. Hoje, se você falar pra mim assim, qual que é a tua inteligência, qual que é o teu superpoder? Eu vou dizer com certeza que é a inteligência emocional. Que eu consigo me manter muito equilibrado. Isso é extremamente importante pro meu time. O meu time, assim, eu sou uma pessoa que eu sou o portador de notícias difíceis. Eu sou a pessoa que fala que eles não vão trabalhar menos quando eles ficarem ricos. Que eles não vão ganhar dinheiro rápido. Que eles não vão se sentir sempre justiçados. Muito pelo contrário, a gente é mais injustiçado do que compreendido. Eu sou a pessoa que diz exatamente a verdade. E a verdade é que a vida adulta é uma merda. Não é fácil. Eu perco muito mais do que ganho. A diferença de quem tem sucesso é que toda vez que eu perco de forma contida. Eu consigo, muitas vezes, até prever os cenários ruins e eu perco de um tanto assim que não vai me afetar absurdamente. E de vez em quando eu acerto e dou umas estilingadas. Mas se a gente for olhar na nossa trajetória, teve mais meses difíceis do que fácil aqui na Custódio desde 2013. De 2018, né? A gente pode contar quando virou Custódio mesmo. Eu tenho certeza que teve mais meses difíceis do que fáceis. Assim como a THX nesses 13 anos, teve muito mais meses difíceis do que fáceis. E a vida da gente é exatamente isso. E a vida de quem é intraempreendedor, porque eu nem falo para funcionário. E o funcionário não vai entender. O cara que quer ser funcionário, ele não vai entender o que eu falo. Mas o cara que quer intraempreender, que hoje ele está empreendendo dentro do negócio de outras pessoas, ele tem que entender que por mais que o empreendimento dele, talvez naquele momento, seja a cadeira dele dentro de um setor, a vida dele vai ser igual de uma empresa. Vai ser feita de altos e baixos. E pode ter certeza de muitos mais dias difíceis do que fáceis. Então a gente se apaixonar pela jornada, entender que todas as vezes que a gente perde uma oportunidade de crescimento, eu sempre falo assim, que eu nunca perco. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Sim. Se as pessoas conseguirem entender isso, de verdade, conseguir criar esse mindset de parar de vitimismo, de entender que, cara, o mundo não é cor-de-rosa mesmo, e tá tudo bem, você pode ter certeza que eles serão pessoas mais felizes. Então eu acho que o ajuste de expectativas é o principal coeficiente pra gente ter felicidade. Quer ter uma vida 10/10, porra, andar de Porsche, de jatinho, cara, vai ter que sangrar muito. Muito. Eu tenho amigos meus multimilionários que trabalham demais. Você vai lá no final de semana, eles estão fazendo o curso estudando. E o cara tá com o boi na sombra já. Então, assim, desculpa se eu ter que falar isso pra vocês, mas se vocês acham que vocês vão tá numa praia no Caribe tomando margarita quando vocês ficarem ricos, só por ter esse mindset, eu digo que vocês não vão ficar ricos. Sim. Simples assim. A vida real não é tão fácil. Não é, cara. O bagulho é doido, cara. Ô Laura, e seguindo nessa linha que a gente estava conversando de autoconhecimento, eu recentemente fiz um curso
foi um final de semana, com o pessoal da Santé, até mandar um abraço aqui para Carol, aonde eu fiquei basicamente 4 dias olhando para dentro, né? Então, caneta e cadernos, sem contato com telefone, sem falar com a galera do mundo externo. E foi muito difícil para mim, porque eu vi que várias coisas que eu estava fazendo, ou que estava não dando tão certo dentro da custódio, era muito voltado para o meu ponto de vista, ou eu que estava tomando decisões pautadas muito em ego. Então, hoje no treinamento você falou que leu 2 vezes o livro que ego é seu inimigo. Eu busco que o ego é o oposto de humildade. Então, você é um cara que preza muito a humildade, até dentro dos nossos livros aqui do podcast, é o livro do ego. Para você, como foi identificar que o ego estava te atrapalhando dentro da sua vida pessoal ou da sua vida profissional? Como é que foi essa realidade para você? Cara, peraí, deixa eu ser um pouquinho mais humilde, olhar no espelho e preciso evoluir nesse ponto. Como é que foi para você? Acho que tem 2 pontos aí que eu acho que precisa ser bem destrinchados. O primeiro, que não existe vida pessoal e profissional. Eu jamais vou conseguir chegar e performar bem na THX num dia que eu briguei com a Mayara. Não é a mesma coisa. O nosso 100% não é igual todos os dias. Um dia, pô, que eu saí, fui dormir mais tarde, ou que eu tô 2, 3 dias comendo mal, comendo besteira. Não vou conseguir performar igual. Então, eu falo pro meu time assim, eu sou uma pessoa extremamente produtiva. Eu sou produtiva porque eu aprendi a colocar tudo na minha agenda. Então a minha agenda começa às 5h15 da manhã e ela vai até às 10h30 da noite. Tudo tá lá. Horário que eu vou ler, horário que eu vou comer, horário que eu vou estudar, que eu vou trabalhar, qual a reunião que eu vou fazer. Eu não acordo e falo assim, eu não chego na empresa e falo, putz, e agora? Hoje? O que eu vou fazer hoje? Não, eu sei tudo que eu vou fazer. Então eu sou uma pessoa organizada, disciplinada nesse quesito. E qual que era a pergunta mesmo que eu esqueci? Eu estava falando com relação a... Vou fazer um comentário aqui. O Laures fala que ele é a Doris, né? Então ele tem uma memória que é muito boa para os negócios, mas esquece algumas coisas. Mas o que eu te perguntei é com relação ao livro do ego. Ah, tá. Em que momento que eu fiquei humilde? Você falou 2 vezes aqui no treinamento sobre esse livro. Eu queria só... era que você colocasse... Nesse momento eu vi que o ego estava me atrapalhando. E ali eu pus o pezinho no chão e falei, peraí, deixa eu olhar um pouquinho. Eu lembrei o que eu queria separar. Eu queria separar que pessoa física e pessoa jurídica não separa, na verdade. E a segunda questão da humildade. Primeiro, assim, eu acho que eu nunca fui do tipo arrogantão. Eu acho que os principais erros que eu cometi ligado a ego era mais indo na linha do PDCA. Pra quem não conhece, PDCA é o promete e depois corre atrás. Eu era muito autoconfiante. Eu postei esse dia até no Instagram que eu não sou empreendedor porque eu sei de tudo. Mas eu sou empreendedor porque eu sei que eu sou um bom solucionador de problemas e porque eu sou uma pessoa que aprende, corrige as coisas muito rápido. E isso tudo só aconteceu depois que eu entendi que eu não sou um super-homem. Eu acho que está muito ligado naquele momento, 2013, que eu percebi que eu estava sozinho na THX e que eu precisava montar um time mais robusto. Então eu acho que eu nunca fui egocêntrico, assim, sabe, tão vaidoso. Mas eu sempre fui uma pessoa com uma coragem fora do padrão. De um nível, assim, que era ruim para mim e para os negócios. Sempre fui uma pessoa muito atirada. Hoje, eu sou uma pessoa muito mais contida. Se eu tenho 1% de chance de perder tudo, eu tenho 100% de obrigação de não fazer aquilo. Então, foi mais um equilíbrio. Algumas pessoas precisam de incentivo para dar o primeiro passo. Eu sou daquela linha assim que é mais fácil puxar um cavalo que empurrar um burro. Eu sou o cavalo que tem que puxar. Eu tenho pessoas do meu time lá que é muito claro que eu preciso mais defender eles deles mesmos do que eu ficar incentivando eles a fazer mais coisa. Eu preciso mais acalmar eles do que ficar pilhando mais eles. E eu sou essa pessoa. Então, o principal
aprendizado que eu tive, principalmente na segunda vez que eu li O Ego é Seu Inimigo, sobre vaidade, parece que eu deletei todo o livro da minha cabeça e eu só lembro daquele trecho. Ficou muito forte. Eu tenho falado muito nisso ultimamente. Que o principal motivo pelo qual as pessoas têm medo é a vaidade, é o ego. Porque o que o medo representa para muitas pessoas? O medo de falhar, o medo de ser julgado, o medo de não se sentir capaz. Então eles preferem não arriscar, não dar um passo a mais, não ir próximo do seu limite para não correr o risco de ser julgado. E eu olho para muitas pessoas ao meu redor e eu vejo isso muito claramente neles. Sim. São pessoas capazes, mas que têm o ego um pouquinho mais inflado e essa vaidade atrapalhava muito o desenvolvimento deles. Então, eu acredito que num resumo dessa questão de vaidade e humildade, o meu foi mais em aprender a ser um pouquinho mais comedido, um pouquinho mais conservador. Ô, Laurice, acho que esse ponto que você colocou, com certeza, eu também li esse livro, recebi uma indicação de um livro sobre estoicismo, e aí comecei a ler esse livro de estoicismo e era o mesmo escritor do livro O Ego é Seu Inimigo. Então comecei a ler esse livro e realmente foi um monte de porrada assim, que eu tomei. Cada página que eu lia, eu me identificava ou identificava alguma coisa que eu estava praticando na Custódio que eu não via como um problema. Para mim foi uma baita reflexão, porque realmente não é fácil você olhar para dentro e falar, cara, calma, tira um pouquinho o pé do acelerador, você precisa ouvir as pessoas, e isso é o que você até trouxe no treinamento hoje, a questão da escutatória. Então, realmente, eu estou nesse processo de autoconhecimento, de construção de um Ari numa versão melhor, e estar perto de você, com certeza, isso me ajuda muito. Cara, aí seguindo né, na linha da THX, eu passei 3 dias lá na THX, e no primeiro dia eu falei, cara, não é possível que realmente essa galera que trabalha aqui na THX tenha tanto amor pela empresa, tenha tanto amor pelos negócios ou pelos negócios da THX. E você pedia, ó, escolhe qualquer colaborador aqui da minha empresa que eles vão falar qual é a missão da THX. E eles levantavam, se apresentavam para mim. Eu fiquei com vergonha de me apresentar porque os caras estavam falando super bem. Em um momento eu falei, cara, eu posso dar um feedback para um cara do seu time? Ele não vai ficar chateado? Você falou, cara, feedback é uma cultura que a gente trabalha aqui todos os dias. E realmente o time da THX, o seu time, é muito forte, mesmo sendo muito jovem. É uma galera que tem um mindset já muito evoluído pela idade deles. Eu queria te perguntar assim, como que você teve essa ideia de construir, depois desse período de passagem da THX ou de pivotar a empresa, de construir um time com uma galera muito jovem, e você tendo uma geração, a galera do seu time está em outra, você conseguir conectar com eles, e como você teve essa sacada de trazer a galera mais jovem e passar seu conhecimento para eles, a ponto dos caras, como você coloca, viver uma seita dentro da THX. Como é que foi essa construção? Acho que vai ser muito rico para a galera que está nos assistindo. E como a cultura é importante para as companhias? Bom, primeira coisa é que cultura dá dinheiro. O que acontece é que muito empreendedor não está vendo dessa forma. Eles acham que isso aqui é balela, é perfumaria, sabe? É purpurina. E não é, cara. Cultura dá dinheiro e eu consigo provar isso para vocês. Quando eu pivotei o negócio em 2017, eu tinha 38 colaboradores. Esses 38, só 2 sobreviveram. E não é porque aqueles 38 que estavam lá eram ruins, não. Eles eram muito bons, mas para aquele modelo de negócio. Para o modelo que eu tenho de negócio que eu tenho hoje, precisa de uma galera diferente. Então, eu tenho um engenheiro, galera de marketing, enfim, é uma galera com um perfil completamente oposto àquele que eu tinha no passado. Quando, a partir de 2019, eu comecei a olhar para a cultura de forma mais intencional, quando a gente passou da pandemia e a gente entrou num momento aí, começo de 2021, muito forte de implementação de ações que iam gerar engajamento, são as ações que você participou, que você viu, que a gente foi colocando paulatinamente.
a gente redesenhou nossa missão, visão e valores, e a gente colocou um objetivo que nós só iríamos contratar pessoas que estivessem linkados com nossos valores, que tivessem fit cultural com a gente. E a empresa que a gente queria montar naquele momento, porque era uma empresa que estava em construção, é uma outra THX, ela encaixava melhor com a galera de uma geração muito mais nova do que a antiga. Então eu tinha uma média de idade lá acima de 30 anos e hoje eu tenho uma média de idade de 26 anos. Eu tenho muita gente lá entre 20 e 25. Muito mesmo. Acho que pelo menos 50% do meu time, 50% do time, tem menos de 24 anos. Hoje eu consigo trazer pessoas mais velhas e colocar lá, galera que nunca viveu aquilo que a gente viveu e colocar lá. Porque são 50 e poucas pessoas vivendo uma cultura muito pujante. Então o cara entrou lá, ou ele se adequa, ou o sistema expurga. Então, eu digo pra você assim que a escolha por ter um time mais jovem não foi a escolha em ter um time mais jovem, mas ter pessoas que tivessem fit cultural com a THX. Porque numa entrevista, a primeira coisa que a gente olha é fit cultural. Não interessa o quão bom você seja ali. Se você não estiver linkado com os nossos valores, cara, você não vai passar na entrevista. Eu entrevisto todo mundo lá, do estagiário ao diretor, todo mundo que entra precisa falar comigo antes. E, mais uma vez, eu repito que eu sou portador de notícias difíceis. Eu faço algumas perguntas que realmente tiram as pessoas da zona de conforto. Eu não quero saber se o cara sabe Excel. Eu tô me importando muito pouco com as experiências do passado que ele tem, que ele teve profissional. O que eu tô mais preocupado, eu lá na terceira fase, quando eu vou olhar para fit cultural, é para onde que o Ari quer ir. Porque a custódio, ela tem que ser o catalisador, o acelerador dos projetos dos seus colaboradores. Se eu perceber que aquilo que eu tenho para entregar para o Ari não vai ajudar o Ari a realizar os sonhos dele, eu não vou deixar o Ari entrar. Porque o Ari vai perder tempo, eu vou perder tempo, todo mundo vai perder tempo. Hoje, fit cultural é a parte assim, mais relevante no processo seletivo. Tem uma regra lá nossa, que lá na integração a gente já passa isso pro liderado, que é a regra do 70-30. Eu não sei se eu vi isso em algum lugar ou se eu inventei isso, eu só sei que funciona. Basicamente é assim, 70% da avaliação de um liderado é feito pelo seu comportamento e 30% pela entrega técnica. Pô, quer dizer que a entrega técnica não interessa tanto? Pô, é claro que interessa. Só que você não é um profissional, não é? Então, se você não entregar, automaticamente você está fora. Mas por que a gente olha tanto para os comportamentos das pessoas? Primeiro porque, estatisticamente falando, eu vi o Barzaglia falar esses dias um número atualizado de 2022, 91% das demissões são por comportamento. Então você é contratado pelas suas competências e desligado pelo seu comportamento. Então eu já não estou tão errado, estou no caminho do mercado. Segundo, vamos fazer uma conta, matemático mesmo. Nós temos aqui 3 pessoas num time. Eu sou um cara 10/10, eu sou muito inteligente, sou genial, mas eu sou um completo babaca. Você é um cara nota 9 e a Melissa é nota 8,5. Só que você é um cara mais fraco emocionalmente. O que acontece? Eu vou entregar um resultado 10 e você vai entregar, ao invés de 9, 6. A Melissa, ao invés de 8,5, 7. Ou seja, o cara que é um babaca, ele influencia o resultado de todo mundo na equipe. Em contrapartida, eu tenho pessoas no meu time que são nota 7, tecnicamente falando, mas são nota 10 como pessoa. Sabe o que elas fazem? Elas fazem alguém que é nota 8. Potencializar mais. Entregar 9. Eu vivo isso lá dentro. Eu consigo tangibilizar isso lá dentro. Então, todas as vezes que alguém dá uma pisada na bola, eu não terceirizo isso. Eu mesmo vou lá e dou um toque na pessoa que aquilo não é admissível. Às vezes eu passo por cima da hierarquia de um gerente meu e eu mesmo já falo. Por quê? Eu, graças a Deus, tô fora da operação lá. A empresa roda sem mim. Tô 2 dias aqui,
tá rodando normal lá. Eu tenho 2 funções na THX. Sou responsável pela visão da empresa, para onde ela vai, e eu sou um guardião feroz da cultura. E quando eu falo feroz, é feroz mesmo. Não quer dizer que eu grito com as pessoas, que eu chuto cadeira, que eu dou soco em mesa, não é isso não. Mas é porque eu não deixo passar. Hoje mesmo, eu escutei de uma pessoa que semana passada eu elogiei, que ela tá meio ríspida, meio arredia. Eu simplesmente falei assim, ó, eu só vou votar na segunda-feira, a gente não pode esperar até segunda-feira, dar um feedback pra ela hoje. Que é a última vez que ela foi deselegante com alguém da THX. Na próxima ela vai ser desligada. E Ari, eu desligo. Eu cumpro com aquilo que eu falo, sabe? Eu não sou hipócrita. Então, o nosso primeiro valor é pessoas antes de tudo. E é pessoas antes de tudo, não pessoa antes de tudo. Então, Pessoas no plural, né? no plural. Então, eu jamais vou privilegiar um talento em detrimento do time. E isso eu falo olhando no olho de todo mundo lá. Então, quando eu sou obrigado a tomar uma atitude, ninguém nem me questiona. Porque o combinado não é caro. E eu me comunico muito bem, sabe? Eu tento fazer com que o meu time saiba exatamente o que eu estou esperando deles. Acho que você está colocando a questão da cultura. Tem diversas formas que a gente coloca aqui. Cultura é que você... O que acontece quando você não tá. Cultura é aquilo que você permite. Mas um ponto que eu já estudei, conversei em outros momentos, que a cultura é quando você contrata, quando você promove, quando você demite. É isso. Então, as pessoas que eu quero aqui dentro são essas. As pessoas que eu vou promover são com esse tipo de atitude. As que eu vou demitir é para mostrar o que eu não tolero aqui dentro. Eu acredito que realmente na THX é muito forte isso. Laura, vocês conversando nessa questão de talentos, e eu tive o prazer de assistir 2 eventos lá dentro da THX, que foi o desenvolvimento de talentos e também o desenvolvimento de líderes, né? Então, você tem um projeto para esses 2 cenários aqui dentro do desenvolvimento do seu time. Aí eu queria fazer uma pergunta para você. O quanto hoje o seu espaço físico, o seu escritório, a estrutura da THX, que é realmente muito bonita, contribui para que você possa reforçar a cultura dentro do time ou da galera que está chegando? Você acredita que esse espaço físico ele é importante para isso? Absurdamente. Hoje, eu tenho um time jovem. Então eu preciso construir um ambiente que converse com esse time. As paredes da THX, elas são todas adesivadas, com frases de impacto. Então, por exemplo, tem uma coluna lá que tem a frase do Steve Jobs, que ele dizia que foco às vezes é dizer não. E eu tinha um menino no meu time de desenvolvimento que ele tinha muita dificuldade de dizer não. Então ele começava a fazer uma task para você, daí o fulano vinha e falava que estava com uma dor de barriga, ele parava. Sabe o que eu fiz? Eu mudei a posição na mesa dele de frente para a coluna que ele tinha que ler todos os dias, que é foco às vezes é dizer não. Eu falei, todos os dias você vai chegar e os primeiros 30 segundos do seu de trabalho vai ser olhando para essa coluna. Que legal. Isso tem que entrar na tua cabeça. Aí, pô, tem lá um outro adesivo, lá no 10º, lá onde a gente faz os treinamentos, que diz que é o que a gente faz na escuridão que nos coloca nos holofotes. Então, pô, às vezes uma pessoa tá fazendo alguma coisa muito legal, a gente cita a frase. Tem uma outra frase lá do Mike Tyson que diz que todo mundo tem um plano até levar um soco na cara. Também a gente utiliza. Tem uma que eu amo, que é a do Scott Adams, que ele fala que descubra o preço pelo sucesso que você almeja e o pague. Cara, isso é transformador. Eu consigo tangibilizar isso para eles muito, assim. E além disso, eu criei um ambiente, assim, é coisa que a gente lê em livro, cara, que a gente tem que aplicar. E funciona. Demais. Lá, o 5S é muito cobrado, assim, então não pode ter nada em cima das mesas, o ambiente tem que estar clean, sabe? Eu deixei o mais claro possível o escritório. Enfim, a gente faz algumas coisas para gerar bem-estar para as pessoas. O ambiente é super limpo. Tem lá as coisinhas que eles gostam. Pô, tem uma geladeira de coca lá com refrigerante, com um monte de energético lá, porque os moleques são doidos, né? Adoram energético. Tem a bolachinha deles. Então, assim, tem coisinhas que a gente faz que custa pouca grana, mas que pro colaborador
gera muito um senso de estou em casa. E a gente fica mais horas acordados na empresa do que em casa. Sim, com certeza. Então você tem que gerar um ambiente que seja colaborativo, sabe? Então, uma cadeira gostosa para sentar, um mouse que funciona, tudo isso é extremamente importante. Vou pegar aqui um exemplo. Todo mundo sabe qual que é a missão da empresa. Só tem duas setores dentro da empresa que eles têm uma missão diferente. Que é o setor de TI, de infra e o RH. A missão da empresa é dar liberdade para o nosso cliente focar no seu próprio negócio. É diminuir a fricção, é ser uma Amazon. Compra em 3 cliques. A missão do time de TI, de infra e do time de RH é gerar a melhor experiência para o nosso time. A infra não pode deixar a internet estar ruim, o mouse estar ruim, o computador está sem passar um antivírus, está lento. O RH tem que achar uma forma de estimular as pessoas, de ajudar a se desenvolverem, de questionar, entender qual que é o momento da pessoa, se ela tá feliz ali, se ele não tá. Então, assim, tentar mexer os pauzinhos da forma que dá, que não dá para agradar todo mundo também, para que as pessoas sejam felizes lá dentro. Então, a gente é muito intencional nas ações. Então, tudo que a gente faz em termos de construção do ambiente, como eu citei, né? Desde um adesivo na parede, até uma cadeira, até uns puffs lá para eles descansarem, o clube do livro, tudo isso aí é pensado estrategicamente. Ô, Lawrence, eu posso confirmar realmente o que você está colocando, porque vivi lá, até tem um pôster bem grande do Kobe Bryant quando vai entrar na sua sala, e quando o cara entra ali, o cara já realmente daqui para dentro tem que treinar muito, tem que se dedicar muito, porque se eu quero ser alguém de alta performance, não tem como não treinar ou buscar conhecimento. Então, realmente isso eu vivi lá dentro da THX, e que eu posso contribuir com você, com o que você colocou desses ambientes de trabalho. Hoje a gente faz escritórios no Brasil todo. A gente atende muitas empresas com um perfil de colaboradores muito diferentes. Então tem um colaborador, fez recentemente um escritório para uma empresa que tem colaboradores com 20 anos, mas tem geólogos com 80 anos. E aí a gente recebeu a missão de criar um novo conceito para eles. Como que a gente consegue criar ambiente que o cara de 80 anos não se sinta desconfortável e nem algo tão tradicional que um cara de 20 anos, que é um talento, não queira trabalhar ali. Então eu acredito, e é o que a gente vem trabalhando com os nossos clientes, que o ambiente de trabalho, ele realmente é um pilar da cultura das empresas, e a gente consegue fazer com que um espaço de trabalho reduza muito o custo das empresas com relação a treinamento, porque reduz muito o turnover. A galera que é talento, esses caras que são jovens, que vou colocar aqui, dos 50% do seu time tem menos de 24 anos, mas eu vou colocar aqui, dos que eu conheci, 100% do que eu conheci é muito talento. São caras que, quanto mais talentoso, mais difícil de cuidar, e quanto mais talentoso, mais oportunidade ele tem. Então, se você não tiver esse cuidado de olhar para o espaço e falar, cara, eu preciso pensar no ambiente que vai estimular o meu time a querer estar aqui dentro. E isso realmente acontece. A gente faz obras no Rio, São Paulo, já fizemos obra onde você tem sede, que é em Curitiba, e essa é uma preocupação muito acelerada depois da pandemia, porque com pandemia abriu a oportunidade de um cara igual do seu time, de desenvolvimento, tá em Curitiba e trabalhar para uma empresa do Canadá, sem sair de casa. Sim. Então hoje a oportunidade de trabalho para o seu time não é só as empresas de Curitiba, o cara pode trabalhar em qualquer lugar do mundo. Exatamente. Então, isso com certeza, cada vez mais as empresas estão investindo nesse tipo de ambiente, e a THX, não só com relação à tecnologia em 2019, já sai na frente com certeza. Você pegar a empresa do seu segmento de transportadora, realmente é um outro mercado. Então, mais uma vez, eu te dando muito, muito parabéns, porque eu aprendi muito na visita que eu estava lá com o seu time, e até fiz uma colocação quando você me deu a palavra, que eu tinha achado do treinamento, se eu tinha gostado. Eu falei, cara, eu amo a minha filha, sou apaixonado pela minha empresa, mas se eu pudesse escolher, eu ia preferir que a minha filha começasse a trabalhar na THX do que na Custódio. E isso é muito difícil para mim falar isso, porque eu amo a minha empresa, eu amo a Custódio,
mas o nível que vocês investem em desenvolvimento da galera que é primeiro ou segundo emprego, cara, é muito fora da curva. Então, eu falo para você que isso é uma dificuldade não só minha, mas de mercado. Sim. Recentemente eu estava conversando com um cliente, os caras têm mais de 1.000 colaboradores no escritório. E para o cara fazer um processo seletivo, o cara só pode se vier da faculdade X, tiver X tempo de trabalho. E isso tira a oportunidade de muito cara talentoso Sim. de começar a trabalhar e realmente criar a sua vida, ter um futuro mais brilhante. Então, cara, mais uma vez, eu acho que estou sendo repetitivo, mas parabéns pelo que você faz na THX, porque eu não falo da boca para fora. Se realmente se a THX tivesse filial ou em São Paulo ou no Rio e eu pudesse falar, filha, trabalha aqui um tempo, com certeza eu faria isso, porque ela sairia de lá ela entraria uma adolescente para a vida adulta e com um tempo muito curto ela sairia com a mentalidade de cara de 30, 35 anos, porque cara, o que você faz com a molecada lá é muito fora da curva. Legal. Deixa eu fazer um parênteses aqui importante. Primeiro, assim, você não tem noção do tamanho do impacto que esse teu comentário fez pro meu time. Porque tem muita coisa assim, eles acostumam a viver aquilo, eles acham que aquilo é normal. E quando eles veem uma pessoa, eles têm muita admiração pela galera do G4, vocês chegam lá, eles ficam todos oriçados. Quando eles escutaram isso da sua boca, cara, eu preferia que a minha filha trabalhasse aqui. Cara, foi surreal. Tipo, eu fiquei devendo uma pedra pra você naquela história lá. Foi realmente muito, muito bacana. Mas uma coisa que eu queria pontuar do que você falou, eu acho que é extremamente relevante. Você falou que lá tem muita gente talentosa. E realmente, a gente passa a peneira legal, assim. A gente fez uma entrevista para prospectar uma vaga de um salário de R$ 2.600. A gente fez 47 entrevistas. Então só entra lá quem realmente tem os atributos que nós gostaríamos de ter. E a gente não escolhe a faculdade X, a faculdade Y. É muito mais... eu estou muito mais preocupado com a fome que a pessoa tem. O desejo ardente que ela tem que se desenvolver. E tem muita gente pobre, cara, que não teve oportunidade de estudar. Eu não tive, você não teve. A gente foi estudar depois de adulto. Hoje eu vou lá e pago 30 mil numa imersão, o que é uma loucura, né? O próprio pessoal fala. Mas lá atrás, que eu não tinha dinheiro mal para comprar os materiais escolares. Não tinha. E muita gente passa por isso. Existe muita gente talentosa como a gente. Sim. Que ele só não tem oportunidade. Então, qual que é hoje que eu vejo que é a maior dificuldade para você reter talento? Primeiro, quando se fala de jovens, e aí eu tô falando de 35 anos para baixo, eles precisam se sentir percebidos e pertencentes. Eles têm que perceber que a gente está escutando eles. Que eu tô falando e olhando no olho do meu liderado. Que eu tenho um horário na minha agenda de 30 minutos, são 3 horários na semana, que é o café com o CEO, onde o estagiário, o analista, o assistente, o cara que não é meu liderado, tem um momento para falar comigo. E tem que olhar e ver que o líder dele está se incomodando porque ele não está cumprindo o PDI dele, que é o plano de desenvolvimento individual, que é um negócio que é só para ele. E tem que perceber que a empresa disponibiliza uma porrada de curso, um monte de livro, um monte de coisa para se desenvolver, e ela cobra ele que ele se desenvolva. E o pertencente é o time entender que da Selma ao Ari, todo mundo é importante para o resultado da Custódio. A pessoa tem que entender qual que é o papel dela dentro da caixinha dela. Porque todo mundo tem um papel relevante, sim. Eu não sou mais especial do que ninguém dentro da THX. Porque sem meu time de operação, meu time comercial, meu time de desenvolvimento, meu time financeiro, não tinha THX. Eu nem sei como abrir aquelas planilhas lá, cara. Então, eles são muito importantes. Só que eles não vão saber isso se eu não olhar no olho deles e falar. Então, essa conectividade entre liderança e liderado é muito importante hoje. Porque, gente, vocês acham que salário segura funcionário? Vocês estão muito errados. É propósito que segura. Essa galera, hoje em dia, eles querem outras coisas. É que se sentir importante. Não, você colocou pertencido. Pertencente e percebido, cara. É a parada. E uma outra coisa importante de frisar, que é uma coisa que deu muito certo na THX,
a gente investe muito em desenvolvimento. Então, hoje, de 54 pessoas, só 4 pessoas que estão lá já trabalharam com transporte. O resto, a galera chegou lá e nem sabia o que era caminhão. Então, nós somos uma empresa formadora. E o meu time já leu esse ano, eu apresentei para vocês ali, 89 mil páginas, 600 livros. Fizeram mais de 5 mil horas de curso. 50 pessoas. Cara, isso é bizarro. Muita coisa. Você pega pessoas inteligentes e joga um monte de oportunidade de gerar repertório para eles. Não só do que estão estudando, do que estão lendo, mas de ações que eles têm que ir lá ensinar os outros. De ações onde a gente lá, como no PDL, né, que é o nosso programa de desenvolvimento de liderança, a gente está falando sobre skills que um líder precisa ter, e muitas delas são fundamentalmente humanas, não é só coisa técnica. Cara, a gente gera muitos estímulos para eles. Sim. E o que é importante para quem é talentoso? Quem é talentoso é incomodado. Talentoso, dificilmente o cara é acomodado. O talentoso, ele tem que perceber a evolução. Então o que a gente faz é mostrar que cada livro que ele lê, cada curso que ele fizer, cada vez que ele levantar a mão e não tiver medo de parecer burro por estar perguntando, vai fazer ele dar um passinho a mais em direção ao objetivo que ele tem, que hoje todo mundo quer ter sucesso. Então hoje, o bombardeio de estímulos, de dopamina que a gente joga naquela galera lá, é o que faz a gente ter um turnover baixo, e o que faz a gente perceber uma evolução absurda em pessoas que chegaram lá muito crus. Eu citei ontem o exemplo para vocês aqui na reunião de liderança aqui da Custódio, o caso da Letícia, que era da ADM, estava fazendo, uma das faculdades que ela fazia era de pedagogia, porque a família dela queria que ela fosse pedagoga, e hoje ela é uma das melhores desenvolvedoras da empresa. Ela tinha o sonho de ser desenvolvedora, ela quase desistiu no começo da jornada, porque ela estava achando muito difícil. Eu falei assim, você não precisa entregar resultado. Estou te pagando para você aprender. Se daqui 6 meses você não conseguir me entregar, você volta para onde você estava. Você não vai perder o emprego, fica tranquila. E hoje ela faz chover lá. Quantas pessoas, quantos talentos como a Letícia deixaram de ser desenvolvidos porque não tiveram oportunidade de tentar um pouco mais, de estudar um pouco mais, de ter acesso. A gente pagou todos os cursos para ela, a gente deu os livros. Só que eu contei para eles. A menina fazia 2 faculdades, tinha namorado e fazia um ciclo de PDI que é de 60 dias, 89 horas de curso de média. Ou seja, 45 horas por mês ela fazia de curso, fora 2 faculdades, fora namorado, fora o trabalho. E fora todas as coisas que ela precisa ver na vida dela. E ainda tinha os livros que ela lia lá, 2, 3 livros a cada 2 meses também. Cara, como que ela fazia tudo isso em 24 horas? Determinação. Só que ela só poderia ser determinado se alguém desse a oportunidade para ela. E foi só o que a gente fez. Eu fiz muito pouco. Sabe o que eu fiz? Eu não atrapalhei. Sim. Eu não botei mais pressão nela. Eu só falei, ó, tá aqui. O caminho é esse. Você quer? Segue. Porque tem uma coisa, assim, ó, que eu sempre falo, é que eu posso ensinar tudo para eles. Porque se eu não souber, alguém sabe. Eu conheço alguém que sabe. Sim. 2 coisas eu não posso ensinar. Lealdade e interesse. Isso tem que vir do cara. E mais uma coisa. Eu sempre faço, eu adoro analogias, né? A primeira analogia é que eu não jogo ping-pong sozinho. Eu joguei a bolinha pra você, ali você não devolveu, eu vou achar outro coleguinha pra jogar. Essa é a primeira coisa. Eu não fico insistindo em ninguém, não. Segundo, César, imperador, mandou matar a mulher dele. E deu o cara que foi destinado a matar a mulher dele, chegou pra ele e falou assim, mas hoje a gente não tem provas robustas de que ela tá te traindo. E César fala que a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. E eu uso o César, parafraseio, faço uma adaptação, e eu falo que na THX não basta ser interessado, você tem que parecer interessado. Então lá, não interessa o que você entrega, não interessa o tanto que você faz, interessa o tanto que eu percebo. Você tem que obrigação de me mostrar. Obrigação de mostrar pro teu líder, pro teu colega o que você está fazendo. Porque só assim você vai crescer. Acho que até dessa linha que você está colocando, você trouxe de uma forma bem abreviada essa história da Letícia. Até tinha anotado aqui para te perguntar e queria que depois se detalhasse um pouco mais, mas a gente vai ficar para um outro podcast, a gente está falando aqui há bastante tempo. Essa questão da educação ou do treinamento
foi um outro ponto que a gente discutiu em um outro momento, que se você pode dar todo o conhecimento possível do seu tempo, a sua hora, ensinar o máximo para a Letícia, mas se ela não tiver o interesse de realmente absorver aquilo, é impossível. Você pode pegar todo o conhecimento, ficar 2 horas sentado, gravar um monte de vídeo com ela. Se ela não tiver interesse em realmente absorver aquilo, é quase, vamos colocar que é É impossível, impossível. fazer com que aquela pessoa realmente aprenda. Então, primeiro, parabéns para ela, porque 8 ou 45 horas de curso por dia, por mês, e quantidade de livros, sem tirar todo o redemoinho que tem dentro da vida, Sim. do dia a dia, isso realmente é algo de se admirar. E assim, cara, você falou que não fez quase nada, você só tirou, você só não atrapalhou, né? Tava lendo um livro agora do Scale Up, e o cara fala que o líder, ele não tem poder de motivar as pessoas. A missão dele é não desmotivar as pessoas. Então ele tem que tirar todos os problemas da frente que pode fazer com que ela se sinta desmotivada. Então é isso que você fez, que pode parecer pouco quando a gente tem um time muito grande, mas com certeza isso vai mudar e já está mudando a vida dela para sempre. Sim, sem dúvida. Se ela vai contar isso para o filho, para um amigo, então realmente é fazendo a diferença na vida dela. E aí você trazendo esse nível de determinação do seu time, você comentou um pouquinho antes sobre a missão da THX. E aí a gente vê isso de forma muito, quase que um clichê, é valor, é isso. Eu também pensava dessa forma, achava que valores, missão, propósito era algo para vender para o cliente. E aí hoje você me ensinou que tudo isso não vale de nada se não for percebido pelo time ou percebido pelo cliente. Você tem algum exemplo na THX, pode ser de um cliente ou de um colaborador, que percebeu ou que tornou tangível a missão da THX, onde o cara falou exatamente o que vocês buscam no dia a dia? Legal. Primeiro, assim, só para conseguir tangibilizar para a galera o que você acabou de comentar, quando eu fui reescrever a missão, visão e valores da empresa 2021, para escolher 6 valores, a gente demorou 4 dias, trancado, todos os líderes, a hora mais cara da empresa, trancado dentro de uma sala. Deu até briga. Por quê? Eu queria que cada valor da empresa gerasse ação para o meu time agisse de acordo com aqueles valores e o meu cliente percebesse isso depois. Então, a gente criou nossos valores lá, pessoas antes de tudo, nosso primeiro valor, depois fazemos diferente, somos ágeis, temos mindset de crescimento, somos todos empreendedores e somos flexíveis em processos e irredutíveis em princípios. O meu time, quando vai, por exemplo, alguém quer colocar uma planilha para fazer algum tipo de controle, às vezes desnecessário. Se a pessoa não quer, ela é contra aquela planilha, ela usa não, peraí, tem um gatilho lá que a gente usou para exemplificar, né, o somos ágeis, ele fala assim, não, pô, make simple, make better, somos ágeis. Não tem por que criar mais essa planilha. Mas um exemplo que eu tive bem recente, cara, foi muito legal. O pessoal da Taurus Capacete, que é nosso cliente, foi lá para fazer uma visita técnica para nós. Eles nunca tinham ido e a gente tinha um fornecedor muito estratégico deles e eles foram lá conhecer a empresa. Foi muito legal. E eles estavam elogiando a gente, pô, que a parceria estava muito bacana, lá. E eu perguntei para eles assim, o que exatamente faz a gente se destacar no comparativo com outros fornecedores? Vocês têm tantos fornecedores, né? Mas não, porque é muito fácil de comprar de vocês, é muito fluido, é muito rápido, vem do jeito que a gente quer, nananã. Eu recebo informação de forma proativa, não preciso pedir. Então, eu acho que esse ganho de tempo que a gente tem, com a fluidez que vocês têm, talvez o grande diferencial que a gente enxerga na THX. Escolhe um setor aqui, comercial, operação, desenvolvimento, desde escolher desenvolvimento. A gente mandou vir uma pessoa, falei assim, eu vou fazer uma prova real para você ver. E eu perguntei, o que você veio fazer aqui hoje? E a pessoa respondeu, dar liberdade para o meu cliente focar no seu próprio negócio. Presta atenção nisso. Olha o que ele falou, que a compra é mais fluida, que ela é mais rápida, que ele tem que dar menos cliques, que ele não precisa pedir status porque já vem de forma proativa para ele.
Ou seja, eu faço ele ganhar muito tempo, então eu dou liberdade para ele focar no negócio dele. Cara, isso é a materialização da nossa missão. Ele falou exatamente o que é a nossa missão. E isso é muito legal, porque quando eu conto pro meu time, o cara fala assim, caraca, velho. Tipo, faz sentido. A parada é real, sabe? Então é muito bacana isso. Ô, Laurice, isso que você colocou hoje aqui no nosso treinamento trouxe diversas reflexões para mim, porque hoje realmente os valores na Custódio são valores que eu acredito, são coisas que eu vivo no dia a dia e eu preciso ter mais esse olhar da percepção dos nossos colaboradores. Sim, a galera vive isso, mas olhar com um pouco mais de carinho e também fazer esse tipo de pergunta para os nossos clientes, que a gente acaba não fazendo essas perguntas, mas com certeza isso vai ser um grande diferencial na Custódio. Ô, Laura, a gente já está assim, encerrando, já estamos falando aqui há mais de 1h10 minutos. Legal, cara. Eu poderia ficar conversando com você aqui sobre diversas coisas. Tem coisas que eu coloquei para perguntar que eu não consegui perguntar. Não, a gente faz um segundo episódio. Mas eu queria trazer, antes de tudo, antes da gente encerrar, que você falasse um pouquinho do seu lado família. Você é um cara, igual eu coloquei no início, um cara super generoso. Como é que é o seu tempo que você disponibiliza para os seus filhos, para a sua vida pessoal, o que disponibiliza para o Laurice, tirando essa questão ali do trabalho, a gente sabe, e já aprendeu aqui hoje com você, que é impossível separar o profissional do pessoal, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais do seu relacionamento com seus filhos, como que é isso para você e se realmente um bom relacionamento com eles contribui para o Laurice estar performando melhor dentro do seu negócio. Bom, como você mesmo falou, a gente não consegue separar as duas coisas, então é extremamente importante para que a gente consiga performar bem no trabalho, que em casa as coisas estejam bem. Eu levei muita sorte, porque como eu te falei, eu tenho uma mulher que ela joga do meu lado, que ela é compreensiva, ela sabe que para ser casada com um homem como eu, ela vai ter que abrir mão de algumas coisas, ela vai ter que entender que meu telefone vai tocar em alguns momentos, que eu vou ter que responder o WhatsApp na lua de mel, enfim, que a gente vai ter que passar por algumas coisas assim. Os meus filhos, quando eu abri a empresa, eu tinha um filho de 4 anos, um neném recém-nascido, e a minha ex-mulher estava grávida do 3º. Foi nesse caos que a THX nasce. E quando uma empresa nasce, ela é como se fosse um filho recém-nascido. Ela te dá trabalho 24 horas por dia. Então os meus filhos ali no começo, na infância deles, assim, eles eram bem novinhos, eles foram muito acostumados com a minha ausência. Então, quando eu estava em casa, eu tentava ter momentos de muita qualidade, eu fazia muita coisa com eles, e viajava muito, e ia muito em parque, e estava muito presente, mas eu fui um pai, no início da infância deles, muito ausente. E isso é uma coisa que não tem volta. Eu não vou ter esses momentos de volta. Eu perdi muita apresentação deles, muito Dia dos Pais, muita coisa, assim, porque eu precisava trabalhar naquele momento. Hoje, eles não moram mais comigo, eu tenho uma guarda compartilhada, né? Eu sou divorciado. Eles ficam comigo um dia por semana e um final de semana sim, um final de semana não. Mas eu tento, uma vez que eles já são adolescentes, né? A Ana tem 12, a Maria tem 13, o João tem 17, já vai fazer vestibular. O pai tá velho já. Tá ficando velho, cara. O que eu tento nos momentos que eu estou com eles, ser o melhor exemplo possível. Então, eu preciso que eles lembrem de mim como uma referência de honra, de retidão, de honestidade, de humildade. Lembra que eu falei para você, em algum momento aqui, acho que até no treinamento eu falei que os liderados, eles modelam a gente, os filhos é igual. Então eu preciso assim, mais do que pro meu time, preciso que pros meus filhos eu seja um exemplo. E uma coisa que eu tento fazer muito com eles, assim, é dar muita liberdade para eles. Deles serem quem eles querem ser. Não quem eu almejo neles. Porque a gente tem muito esse costume, esse defeito até, de projetar os nossos sonhos nos outros. Né? Principalmente nos filhos. E eu não quero isso.
Eu quero dar liberdade de eles ser quem eles quiserem ser. Meu filho vai fazer 17 anos, nunca trabalhou na minha empresa. Talvez a única que deseja aos 14 anos ir trabalhar lá é a Ana Júlia, que é a mais nova. Mas se não quiser ir, tá tudo bem também. Dou total liberdade. E eu aprendi com o meu padrasto uma coisa muito legal. É que quando você fala de relação de pai e filho, mais do que colocar, a gente tem que tirar as coisas dos filhos. E o que é o tirar? A gente nasce cheio de defeitinho de fábrica, sabe? E durante a jornada nossa de amadurecimento, a gente precisa defender muito os nossos filhos da gente mesmo. Tem uma coisa que todo mundo fala, eu lembro que quando minha mãe me falava, eu não escutava, agora tipo, faz sentido, Faz lá. sentido. E eu tento simplesmente mudar a forma com que eu comunico as coisas para ele, para que eles entendam. Para que uma criança de 12 anos entenda o que eu tô falando. Quanto é que aquilo é prejudicial para ela. Não adianta eu chegar pra Ana Júlia, que ela é meio marrenta, assim, sabe? Eu chegar e falar pra ela, pô, você é marrenta, você, sabe, não é humilde, não. Eu tento explicar pra ela, não o mal que ela faz sendo meio egocêntrica, mas o bem que ela faz pro mundo sendo humilde. Sim. Eu não posso exigir nada deles que eu não esteja disposto a fazer. Então, um exemplo. Eu não pago mesada pros meus filhos. Eles não têm acesso a dinheiro. Só tem uma forma deles ter acesso a dinheiro. Que é cada livro que eles lêem acima de 200 páginas, eu pago R$100 para eles. Meu filho mais velho leu 72 no ano passado. O bicho é empreendedor, né? O bicho é empreendedor. Eu ensino desde o começo eles a administrar a grana deles. Minha filha falou que queria comprar um tablet, custava R$3.000 o tablet que ela queria comprar. Fácil, lê 30 livros. Se quiser, quando você lê 50%, se guardar 50% da grana do tablet, eu compro o tablet e Você lê parcelado. E eu empresto a diferença para você sair me pagando lendo os livros. Então, o que acontece? Por que eu faço isso? Não é porque eu sou malvado, não é porque eu sou muquirana, não. Você falou hoje um pouco desse conceito que tempos fáceis assim, tempos difíceis fazem pessoas fortes, tempos fáceis fazem pessoas fracas. Uma das coisas que mais acontece é quando, dentro de uma família humilde como a minha, alguém sai um pouco financeiramente da curva e estraga os filhos. Porque eu nunca passei fome, mas como diz a minha mãe, lá em casa tinha muita fartura. Fartava muita coisa. E é muito fácil eu querer projetar aquilo que eu não tive na infância dos meus filhos. Mas eu sei que se eu der tudo pra eles que eu sou capaz de dar hoje, financeiramente falando, vai ter uma vida difícil no final, né? Eles vão sofrer muito mais. Então hoje eu negar algumas coisas pra eles é uma prova de amor. Que eles não vão entender agora. Mas que lá na frente eles vão entender. Eu vou dar pros meus filhos educação e escolaridade. Mas herança, eles que nem esperem. Porque o meu último cheque vai voltar. Falei pra eles que quando eu tinha mais velho, cara, eu vou torrar. Fala que tem... Eles não podem ter esperança, cara. Que porra, se eu der certo na vida, eles estão confortáveis. Eles vão ter que começar a vida deles do zero. Igual eu comecei. Alguém, sei lá, se formou dentista, quer montar um consultório, talvez até ajude ali no começo um pouco, mas depois tem que se virar. Eu não vou socorrer eles pro resto da vida. Eles vão ter que ser adultos. Os meus filhos não vão morar dentro da minha casa até os 30 anos. E não é porque eu vou expulsar eles, não. Se eles precisarem, eles vão ficar até os 50. Acho que a mentalidade deles já vão fazer isso aí, né? Mas eu vou mostrar pra eles o quão importante é eles serem independentes. E ainda falando de família, uma das coisas que eu mais aprendi, e aí eu não vou falar só de família de sangue, não, vou falar de amigo também. Tem uma coisa, tem um efeito colateral que alta performance traz, que o sucesso traz. Que é que no caminho você tem que deixar muitas pessoas que você ama pra trás. Eu tenho grandes amigos, pessoas que eu tinha um relacionamento muito legal e que eu não tenho afinidade nenhuma mais. Porque o mindset dessas pessoas ele é completamente diferente do meu. E aqui eu não tô julgando mais rico, mais pobre, mais novo, mais velho. Não é isso. É uma questão de objetivos. E vai desalinhando. E tá tudo bem, cara. Eu respeito isso. Então o que eu faço?
em ambientes familiares, por exemplo, onde eu tenho pessoas que estão desalinhadas com a pessoa que eu sou hoje, com a pessoa que eu me tornei, eu tento chegar o mais próximo possível deles, para eu não parecer tão diferentão. Tento falar os papos deles, eu não falo quase nada da minha vida. Eu tento me ambientar a eles. E esse é talvez, assim, um aprendizado que eu tenha mais demorado para ter. Porque o que acontece? A gente tem o péssimo hábito, como eu falei, de projetar nos outros aquilo que a gente acha que é certo para a pessoa. Então eu projetei em amigos, em familiares, cara, faz isso daqui que pô, vai dar muito certo lá, a pessoa não fazia, eu ficava frustrado. E esse foi um aprendizado que eu demorei muitos anos, cara. Tive que fazer muita terapia, tive que me conhecer muito para mudar. Você E fica hoje, incomodado com a postura do outro, né? isso, ver pessoas talentosas, tipo, jogar talento fora, sabe? E tudo isso que eu aprendi, hoje ajuda meus filhos. Porque hoje eu só tenho essa mentalidade de que, cara, eles podem ser quem eles quiser, porque lá atrás eu errei com outras pessoas. Sim. Eu fui inconveniente com outras pessoas. Eu errei com outras pessoas. E eu sofri por isso também. Porque eu nutri expectativas, a pessoa não atendeu e eu fiquei frustrado. Então hoje, eu tenho certeza que eu vou ser uma pessoa muito mais feliz graças aos aprendizados que eu tive na minha trajetória como ser humano e, obviamente, como profissional. Então, Lars, acho que você está colocando, eu estou aqui te ouvindo como um aluno mesmo, porque eu vejo isso dentro da minha vida. A minha filha está quase na mesma faixa dos seus filhos, a minha filha tem 14 anos, e teve um período que eu fiquei bem preocupado com a educação dela, e eu também faço terapia há bastante tempo. E aí a minha psicóloga falou, cara, você tem que entender que você não é responsável pela felicidade dela, e nem de ninguém. Várias vezes eu fiquei frustrado também por tentar dar uma direção para alguém e aquilo não acontecer. Só que quando ela falou isso e eu comecei a refletir sobre não ser responsável pela felicidade da minha filha, foi bem difícil. E eu fiz uma pergunta pro Bernardinho dentro desses treinamentos que a gente faz. Aí eu conversando com o Bernardinho, eu falei, Bernardinho, como que... O Bernardinho técnico da seleção. Como que você conseguiu colocar uma mentalidade de campeão no seu filho, que é o Bruninho? Sim. Porque é muito difícil o cara que consegue tudo estimular isso no seu filho e o cara ter essa gana, tesão de fazer o nome dele. Aí ele falou assim, cara, eu tenho o Bruninho, mas eu tenho mais 2 filhas. Todos os meus filhos eu eduquei da mesma forma. E para todos eles eu falei a mesma coisa. Faz o que você quiser, só que o que você se propôs a fazer, faça o seu melhor. E aí vai muito do que você está falando. E no dia que eu saí do treinamento, eu fui falar com a minha filha e a gente conversa bastante. Hoje a minha filha tem uma maturidade também bem... Legal. Eu acredito que até acima da idade da galera de 14 anos. Eu falo exatamente isso para ela. Então, não force ela a fazer outras coisas. Eu seja feliz, faz o que você realmente gosta de fazer. Eu tô aqui para ajudar, mas não para sustentar, né? Então, acho que esse é um ponto bem importante. Mas, Laura, só para a gente encerrar, você falou dos seus filhos. E, cara, traz aí uma curiosidade, um hobby, algum jogo que você gosta, algo que você se diverte, que você brinca um pouquinho, que dá pra, às vezes, brincar um pouco de uma forma positiva, né? Com o emocional ou o sentimento de alguém. Eu já vi você fazendo isso algumas vezes. Qual é posso chamar de esporte, né? Que é uma brincadeira que você gosta de fazer. Traz essa curiosidade pra galera. Então, como eu falei, desde criança eu sempre fui muito conectado com o esporte, né? Eu sempre quis... e assim, eu gostava de buscar alto rendimento. Então, eu joguei vôlei por muito tempo, eu joguei handebol por um tempo, eu corri de bicicleta por um tempo, de BMX. Então, eu fiz várias coisas assim. Então, isso me ajudou muito, né, a desenvolver esse tesão pelo desenvolvimento em geral. E eu sofri um acidente de moto em 2006, então eu fiquei impossibilitado de fazer algumas atividades. Eu fui voltando aos poucos, demorou muito tempo para eu melhorar mesmo. E hoje, assim, os esportes que eu mais faço, assim, eu faço musculação, e eu peguei um amor por aquilo mesmo. Eu entendi que aquilo lá faz muito bem para mim.
aquele negócio de desafiar todo dia, buscar uma carga, buscar uma execução melhor, um aperfeiçoamento na técnica da musculação, é uma coisa que me seduz hoje. E é uma coisa que, teoricamente, é uma coisa chata, né? Se for parar pra pensar. Só que ali, mais do que treinar o meu corpo, eu treino a minha mente. Porque eu treino muito foco na hora de você executar direito o movimento. E, além disso, o foco, a parte de disciplina, né? Porque eu falei lá que 87% das vezes que eu chego naquela academia, eu não queria estar lá. Mas eu vou todos os dias. Com frio, né? Frio de chovendo. 4 graus de Curitiba. Doente, cansado. Cara, eu só vou. E geralmente eu saio de lá muito melhor do que eu entrei. Eu gosto de jogar beach tênis também. Eu gosto de pedalar também. Pedal é uma coisa que eu acho que eu vou morrer pedalando. Hoje eu tô bem pesado, né? Tô com 106 quilos. Tá ruim de eu pedalar. Não consigo andar mais com meus amigos que pesam 70 quilos, porque, imagina, voa, né? Não tem como, né? Eu acompanhar eles. É um outro pace, né? Porque eu tô muito pesado. Mas eu gosto muito de pedalar. E assim, eu sempre joguei muito videogame. E daí aqui vem uma daquelas coisas de autoconhecimento. Hoje em dia eu não tenho mais videogame em casa, eu não tenho computador em casa mais. Porque é uma coisa que eu não tenho controle. Eu gosto tanto de jogo eletrônico, que se eu tiver em casa, eu vou ler menos, eu vou treinar menos, eu vou fazer coisa, eu vou investir tempo naquilo ali que eu poderia investir coisas que são mais importantes para minha vida. Então é muito uma questão de escolha. Sim. Que disciplina é isso, cara? É escolher. Você ter o dia, ter a opção de escolher o que você vai fazer. Mais uma coisa que eu gosto muito de pontuar nessa questão de tirar um pouquinho, digamos assim, a pressão da panela. A gente é muito individual, assim. Às vezes o que te motiva não é o que me motiva. E por mais que possa parecer um discurso meio vazio, eu aprendi a gostar muito de aprender, cara. Então, por exemplo, se você abrir o meu YouTube e, sabe que rede social tem os algoritmos, né? Cara, meu YouTube é bizarro, cara. Porque eu vejo vídeo de estoicismo, eu vejo vídeo de astronomia, eu vejo vídeo de mercado financeiro, eu vejo vídeo de musculação, eu vejo vídeo de construções, eu vejo vídeo de história. Então, muitas vezes eu tô lá com a Mayara, a gente fica 3 horas tomando um vinho e assistindo o YouTube. Mas tudo isso traz conhecimento. Trazendo repertório pra mim, sabe? Então, hoje, uma das coisas que, por incrível que pareça, que mais me ajudam a sair um pouquinho, a entrar num flow diferente ali, é eu estar lendo, é eu estar vendo um vídeo, é eu estar, às vezes, num ambiente com pessoas com uma conversa bacana. Então, hoje, eu uso muito... eu consegui transformar essa rotina de buscar o desenvolvimento, de buscar me aperfeiçoar, de ser be better, como um hobby. Eu acho que isso tem sido muito construtivo para minha vida. Eu até achei que você ia comentar com relação ao poker, porque quando... o poker. O poker eu parei. Eu conheci, assim, eu conheci você lá no G4, né, no Class aqui do Rio, e aí eu fiquei como seu fotógrafo, basicamente. Nem tinha muita intimidade, você foi o cara que ganhou... Sim. Nossa, eu joguei muito. Durante muitos anos eu joguei poker. Tenho muitos amigos que são profissionais, viajava para jogar. Era uma outra coisa assim que foi muito legal, porque eu vivi durante uns 10 anos jogando muito, muito, muito. E chegou uma hora que o tesão passou. Sabe? Então foi muito interessante, que parece que virou uma chave em todas as coisas da minha vida. Hoje eu jogo, sei lá, umas 5 vezes por ano, mas é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Mas hoje eu não tenho mais uma rotina de estar jogando. Quase um profissional, né? Eu quase fui, cara, quase fui. Mas, cara, você é muito bom. No dia que eu tava lá, eu vi, assim, sobrou até umas fichinhas no final, né, que ganhou. Mas, cara, vamos encerrando. Queria agradecer, primeiro, você ter aceitado o convite da gente gravar esse podcast. Eu tenho já tá virando um ritual, né? Então, esse é o nosso 3º episódio. Que eu gosto de pedir pros convidados mandar uma mensagem para alguém. E como eu tenho filha, eu sempre me conecto com a galera que também tem filho. Uhum. E aí, eu fazendo esse exercício, aí você fica à vontade, você pode ou trazer isso para o seu time ou para os seus filhos, e é fazer uma projeção, né? Então, vamos pensar que você passou por momentos bem difíceis, quando você colocou mais na sua fase ali de 8, 12 anos, que a gente conversou em outro momento, mas isso já tem quase 22 anos, né? Então, vamos projetar seus filhos para daqui
20 anos, ou vamos colocar um pouco menos aqui, 10 anos, e se seus filhos estão lá no YouTube assistindo esse podcast, daqui 10 anos, tem um vídeo aqui do papai, vamos assistir. Queria que você mandasse, se você se sentir à vontade, é claro, mandar um recado para eles, como se eles estivessem daqui, talvez a sua filha mais nova com 22, seu filho com 27, mandasse uma mensagem para eles e eles pudessem assistir. Então, abre seu coração e, da sua forma mais generosa, qual é a mensagem que você quer dar para os seus filhos daqui 10 anos? Eu acho que se você puder me permitir abrir um pouco mais o leque, eu acho que não só para os meus filhos. Eu acho que eu queria muito incluir a minha mulher também, que é uma pessoa muito importante na minha vida, pessoa que transformou a minha vida. Poderia citar outras várias pessoas. Eu não sou uma pessoa perfeita, eu não tenho assim nem a presunção de ser perfeito, isso não vai acontecer. Mas o que eu quero que todas essas pessoas que são importantes e que sabem que eu as amo, saibam que tudo que estiver ao meu alcance, tudo que já esteve ao meu alcance, tudo que estiver ao meu alcance, para fazer com que o fato deles terem convivido comigo, de eu ter acompanhado a jornada deles, façam deles pessoas melhores. Eu sempre tentei entender qual era o meu propósito de vida, e o meu propósito de vida, por muito tempo, foi um propósito vago, e hoje eu tenho muito claro para mim que o meu propósito de vida é fazer com que as pessoas entendam que não interessa de onde elas saíram, elas podem chegar onde elas quiserem, desde que elas sejam dispostas a pagar o preço para isso. E o meu propósito com a minha família, que até eu comentei isso, né, há uns minutos atrás, é ser lembrado como um exemplo. Então, tudo que eu puder fazer para que, dentro dessa passagem, né, dessa oportunidade que eu tive de estar com eles, que eu seja um exemplo que de fato mude a trajetória deles e que faça com que eles sejam pessoas melhores. Então acho que é um pouco disso. Ô, Laurence, eu não vou chegar no nível aí dos seus filhos ou da sua esposa, mas só do nossa amizade você já está fazendo não só o meu time, mas a mim e com certeza as pessoas que eu divido, que eu aprendo com você, uma pessoa melhor. Então agradeço e agradecer muito a sua participação aqui no podcast. Vou te dar um presente, já tem um aí, né, cara, que você já saiu na frente. É um presente de coração. Eu queria que você tivesse um misto, né, de conhecimento. Olha aqui, ó. Vamos ter que contar pro poker, hein? Então, mas aí essa é uma ideia que realmente você possa aprender com o poker e aplicar dentro do seu negócio. Então, obrigado, cara. valeu. Obrigado mais uma vez. Mais um pra minha lista. Galera, esse foi o papo aqui muito acalorado com Laurence, um dos caras que maior tem uma energia de liderança, um cara que é realmente agregador. Então, queria agradecer o Laurence. Galera, segue lá o Laurence nas redes sociais, entende um pouco mais sobre a THX, sobre a Optimove. Você vai ver que é um time que está constantemente incomodado, buscando ser melhor. Também queria agradecer a Custódio, que vem patrocinando os nossos podcasts, que vem dando oportunidade de levar para vocês um pouco mais de conhecimento. A ideia aqui é realmente fazer a diferença na vida de vocês. Então, se você de alguma forma se sentiu ou teve alguma ideia que possa melhorar a sua vida ou melhorar a vida das pessoas que estão próximas de vocês, a gente já cumpriu o nosso propósito. Então, queria agradecer muito. E se você quer saber um pouco mais sobre a Custódio, o que a gente busca levar de facilidade para os nossos clientes, a gente vai deixar um link aqui com o nosso site, o nosso Instagram, entender quais são os benefícios que a Custódio pode levar para a sua companhia. E reforçar, como o Laurence colocou, que com certeza o espaço físico, o escritório da sua companhia é um pilar muito forte, muito relevante dentro da cultura do seu negócio. E a cultura é o grande diferencial da
da companhia, então eu acredito que a gente pode somar com vocês. Mais uma vez agradeço. Indique aí o podcast Arquitetura de Alta Performance pra galera, dá essa força pra gente. E muito obrigado, dê feedbacks, mandem mensagem, a gente tá aqui pra somar, com certeza. Valeu. Cláudio, se quiser dar um recado pra galera. Gente... Bom, se puder me seguir lá nas redes sociais, né? Tanto o meu Instagram quanto o meu LinkedIn é o @LawrenceTatari. Eu respondo todas as mensagens, eu mesmo que respondo. Então, assim, se tiver de dúvida, quiser bater um papo, manda lá. Eu sou uma pessoa super acessível e eu tenho um prazer inenarrável em poder ajudar as pessoas. Eu tenho um projeto, o Empreender é Hype, onde a gente tem também um podcast. Tem um Instagram lá onde eu divido os bastidores, todos os perrengues da vida de um empreendedor. Então quem quiser, segue lá no Instagram, lá, @LawrenceTatari. Segue a gente no Spotify, no YouTube, o Empreender é Hype. E o que vocês precisarem para destravar o negócio de vocês, a carreira de vocês, conta comigo que eu tô lá para ajudar vocês, beleza? Valeu. Valeu, galera. Valeu, abraço. Obrigado, Tamo junto. Leonardo. Pô, Valeu. Foi monstro. Gostou, cara? Gostei, cara, foi muito bom.